Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Quando se fala em ética, sempre se pressupõe o outro. Pausa. Esse outro é sempre visto, porém, como outro ser humano. A ideia do outro não ser um humano nem sempre é levada em consideração. E ao se considerar a ética relacionada aos animais, é indispensável não esquecer que eles devem ser considerados, sempre que possível, o outro, e que esse outro não tem autonomia no sentido bioético. Ele confere maior ou menor autonomia e que assume de modo próprio a transmissão de direitos do outro é um ser humano. Em outras palavras, direitos humanos são reivindicados e positivados por humanos. Os animais não advogam a si seus direitos e, por isso, seus direitos dependem do ser humano. São múltiplas e diversas, portanto, as facetas que se estabelecem nas relações entre o ser humano e os demais animais, e em todas elas estão subjacentes questões éticas, mais ou menos profundas. A problemática ética pode ocorrer na criação de animais, no uso dos animais para os mais variados fins: alimentação, diversão, companheirismo, exibição, exploração da força, pesquisa de interesse comercial, veterinário, humano, militar, etc. Pode-se afirmar que, em cada uma dessas situações, temos questões éticas. Podem, inclusive, estar camufladas e não identificadas. Basta citar o caso dos pets, são muito bem tratados e cuidados, muitas vezes até melhor que seres humanos, bem alimentados, recebendo banhos frequentes, mas não se sabe se eles aceitam, em troca, sofrer castração, submeter-se a cruzamentos para melhoria de raça, tomar banho quando não desejam, perambular fora dos apartamentos a seu bel prazer. Sobre ética animal, tema do episódio 176 do podcast Papo no Auge, eu converso com o professor Luciano Cunha, doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador geral no Brasil das atividades da Organização Ética Animal. Ele é autor dos livros Uma Breve Introdução à Ética Animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente, de 2021, e Razões para Ajudar: o Sofrimento dos Animais Selvagens e suas Implicações Éticas, do ano de 2022. Professor Luciano, seja muito bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Gratidão por sua participação aqui com a gente. Como primeiras perguntas, eu quero saber do senhor, né? E é de praxe que a gente pergunte: onde é que surge o seu interesse pela docência, pela pesquisa, pela filosofia, pela ética, pela causa animal? E eu gostaria que o senhor explicasse também o que é a ONG Ética Animal e o papel dela na defesa dos sencientes. Mais uma vez, professor, muito obrigado e seja bem-vindo, tá? Bom dia, Saulo. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu que agradeço a oportunidade de a gente ter essa conversa. Bom, meu interesse nesse tema, né, surgiu primeiro por saber, descobrir o que os animais passam diariamente, né, quando são, por exemplo, explorados pelos humanos, né, o tanto de sofrimento que eles têm, por exemplo, na exploração para diversos fins, né, como você mencionou, mas eu acho que o fim que é de longe o que mais mata animais e causa sofrimento é o seu uso para consumo, né? E esses animais normalmente têm vidas repletas de sofrimento, além de serem mortos, né? Acho que o que me interessou, me chamou a atenção para essa questão foi a quantidade de animais que sofrem e morrem dessas maneiras, o quão terrível são as vidas que eles têm, né? E depois a força da argumentação que existe, né, para se pensar que tudo isso que eles passam é injusto, né? Então, conhecendo assim o que os autores na filosofia dizem sobre essa questão, tem todo um debate, né, alguns autores defendendo que é justificável
desconsiderar os animais, outros defendendo que não, mas o que me motivou a pesquisar mais a fundo essa questão foi perceber o quão, na minha visão, o quão fortes são os argumentos a favor da consideração pelos animais, né? E a Ética Animal, que é essa organização da qual eu faço parte, da qual sou representante aqui no Brasil, ela é uma organização que ela tem um propósito educacional, né, que é justamente trazer para o debate, para a sociedade como um todo, essas questões, né, como que nossas decisões afetam os animais não humanos, né, como avaliar quais decisões deveríamos tomar, quais deveríamos evitar, como fazer isso de maneira justa e o que fazer, né, para beneficiar os animais. A ética animal, ela tem um foco em algumas questões mais específicas que outras organizações normalmente não abordam, né? Então, por exemplo, tem uma parte do site da ética animal que é dedicado à questão da exploração animal para consumo e para outras finalidades, mas essas questões também são abordadas muito bem por outras organizações. Agora, tem outras questões que, infelizmente, muito poucas organizações estão abordando, e a ética animal é uma delas. Uma delas é o sofrimento dos animais selvagens, né? Que decorre, muita gente não sabe, mas não são só as práticas humanas que prejudicam os animais. Na natureza eles já estão sujeitos a, por exemplo, doenças, escassez, desastres, que alguns são causados por humanos, mas outros são naturais. Então nós temos abordado a importância de se falar dessa questão e como pesquisar maneiras de minimizar esse sofrimento. E temos também abordado questões referentes a como planejar para que o futuro em longo prazo contenha menos sofrimento. Então, basicamente, esse é o propósito da ética animal, um propósito educativo, né, com base nessas questões que são mais negligenciadas, mesmo dentro do movimento de defesa animal. Muito show. De pronto, eu quero muito lhe agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, discutindo um tema interessantíssimo, importante, que a gente discuta, debata, tá, professor? A gente vai voltar ainda mais, aprofundar o que é a ética, né? E aí eu quero que o senhor explique para a nossa audiência, de fato, o que é ética e também o que é a ética voltada à defesa dos animais, olhando aí pelo prisma da filosofia, né? Animais não humanos. Por que discutir o direito à vida de todos os animais é importante, professor? Obrigado pela questão, Saulo. Então, a ética é um campo da filosofia, né, que estuda a fundamentação da ação correta, né? Basicamente, a questão central é o que deveríamos fazer, né, e por quê. O porquê é importante, né? Avaliar as razões que existem a favor e contra cada prática, né? E prática aqui no sentido amplo, né? Contemplando nossas ações, nossas omissões, né? Em termos, toda vez que for possível a gente refletir sobre o que deveríamos fazer ou não deveríamos, ou o que tanto faz fazer ou não, nós estamos raciocinando na área da ética, né? E na área de ética animal, né, discute especificamente as nossas decisões que podem afetar, né, para pior ou para melhor, os animais não humanos, tá? Então, como eu disse, né, a questão central, a moeda da ética, é a avaliação dos argumentos, né? Então, só para dar um exemplo de como que a gente pode aplicar, né, o raciocínio sobre ética para as nossas decisões que afetam os animais, né, podemos pegar, por exemplo, uma das tentativas de justificar não dar direitos para os animais ou tentar justificar a exploração animal e etc., parecido como aquele tema que você tinha comentado no início. Algumas pessoas falam o seguinte: bom, como os animais não conseguem reivindicar os seus direitos, então eles não devem ter direitos, né? Ou algo parecido, por exemplo, como os animais não têm certas capacidades cognitivas que só os humanos têm, então está justificado, por exemplo, causar sofrimento e morte aos animais e não estaria em relação aos humanos. Bom, então podemos avaliar se esse argumento se sustenta ou não, né? Uma primeira característica que a gente pode perceber com esse argumento é o seguinte: bom, tem muitos humanos que também não têm essas capacidades, né, de reivindicar os seus direitos e de entender noções complexas de ética e de justiça, como, por exemplo, né, os bebês, as crianças até certa idade, pessoas que por algum acidente ou doença tiveram impedimentos cognitivos e etc., mas a gente não pensa que isso faz com que eles deixem de ter direitos ou que se esteja justificado causar sofrimento a eles ou matá-los. Pelo contrário, né? Como a falta dessas capacidades aumenta a vulnerabilidade desses humanos, normalmente a gente conclui que eles devem receber, na verdade, uma maior proteção, né? Então parece que se a falta dessas capacidades nesses humanos não justifica tratar eles pior, muito pelo contrário, então a falta dessas capacidades nos animais não humanos não pode justificar tratar eles pior, muito menos, né, o sofrimento e as mortes que eles padecem. Então, esse é um exemplo de como a análise da argumentação poderia ser aplicada às nossas questões que afetam os animais, e é isso e muito mais, né, que é discutido na área de ética animal.
Muito show, muito show. Professor, eu descobri uma palavrinha nova esses dias que eu não conhecia de fato, que é a questão do especismo. E aí eu queria que o senhor colocasse aqui pra gente o que é o especismo, né? Aliás, qual é a relação entre esse conceito e os mercados, né? Falando business, que exploram animais para satisfação de necessidades e desejos humanos, haja visto o marketing, professor? Obrigado, Saulo. Sim, na verdade, o especismo ali é o conceito central que é debatido em ética animal, né? Para a gente entender o que é especismo, é fácil fazendo uma analogia com o racismo, né? Assim como o racismo é a discriminação contra quem não é classificado como pertencendo a determinada raça, né? O especismo, né, é a discriminação, ou seja, um tratamento desfavorável que é injusto contra quem não pertence a certa espécie, né? A forma mais comum do especismo é desfavorecer quem não pertence à espécie humana, né, que é, no caso, o especismo antropocêntrico. Então, é por conta do especismo que os animais são explorados como se fossem recursos, são mortos, são usados para consumo, vestimenta, como modelo de experimentos, etc. Né? Então, em termos de manifestações do especismo, né, tem duas mais gerais, que são mais comuns. A primeira é o seguinte, é quando você tem, diante de prejuízos similares, você dá um peso menor a certos prejuízos, porque a vítima daquele prejuízo ele não pertence à espécie humana. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois indivíduos, um deles está com uma dor e o outro está com uma dor equivalente, que é de mesma intensidade. Só que um é humano e o outro é um animal não humano. A maioria das pessoas diria que as razões para evitar o sofrimento do animal não humano são mais fracas. Né? E isso é uma forma de especismo, porque se as dores são de mesma intensidade, parece que, a partir de uma análise não tendenciosa, a gente tem razões de igual força para aliviar ambas as dores. Né? E tem uma outra forma de especismo que ela é ainda mais escancarada, né? Essa primeira que eu falei, dá peso diferente a prejuízos similares. Tem outra forma que é mais escancarada, que ela dá um peso menor ao prejuízo que é maior, e às vezes muito maior. Então, por exemplo, o consumo de animais é um exemplo. Né? Então, por exemplo, se os humanos consomem os animais, por exemplo, uma janta típica que envolve a morte de um animal, ela vai dar uns 25, 30 minutos, né, de prazer para o humano, que poderia ter sido obtido de outra forma, com comida vegetal, por exemplo. Só que isso implica para o animal, né, toda uma vida, normalmente, né, de sofrimento, que é o caso dos animais na produção industrial para consumo, e também os anos que ele perderia porque ele foi morto. Né? Então, aí seria um caso onde o prejuízo para o animal é muito maior do que o benefício para o humano. Né? Então, essas são duas. Mas o especismo não se resume a isso. Né? Então, por exemplo, normalmente o que é discutido no debate sobre ética animal é a exploração animal, mas nos últimos anos isso tem mudado porque tem se percebido outras instâncias de especismo, né? E depois, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco mais. Uma delas é, por exemplo, mesmo quando não envolve exploração. Então, por exemplo, você tem um desastre natural qualquer, ou natural, ou causado por humanos, tanto faz, e na questão do salvamento de vidas, por exemplo, e aí não está envolvendo exploração, por exemplo, a maioria das pessoas acredita, por exemplo, que humanos devem ser salvos, mas que se os animais estão na natureza e o desastre foi natural, que não devemos tentar salvá-los, né? Que devemos deixar a natureza seguir o seu curso. Então tem aí, né, um padrão duplo, dependendo de se as vítimas são humanas ou não humanas. Aí todo o debate sobre o especismo discute isso também. A gente vai voltar a esse assunto, já tem uma perguntinha que fala sobre isso. Professor, eu queria agora me voltar às universidades, aos centros de pesquisa, à academia, tá? Sobretudo nas pesquisas voltadas à saúde humana, quando a gente tem aí animais não humanos, né, sendo utilizados em demasia para fins de validação do que é estudado. O que é que a ética animal entende sobre essa prática, sobre o uso de animais como cobaias de laboratório? Obrigado pela questão, Saulo. Sim, de fato, essa é uma das questões, né, que se discute bastante em ética animal. Esse talvez, né, é um bom exemplo daquela forma de especismo que eu comentei antes, onde se dá peso diferenciado a níveis de prejuízos que são similares. Né? Então, por exemplo, as pessoas que tentam justificar usar animais para fazer experimentos, né, normalmente elas defendem que muitos experimentos são para fins importantes, como, por exemplo, curar doenças, pesquisar vacinas e etc. Bom,
Certamente que esse é um fim louvável, né? Mas isso parece que não justifica automaticamente uma prática. Por quê? Bom, porque também se poderia fazer o mesmo com humanos, mas a maioria das pessoas não ia aceitar que só porque fazer certo procedimento alcançaria tal fim, que então ele é automaticamente justificável, né? Então, nesse caso, né, as vítimas são utilizadas porque não pertencem à espécie humana, né? Boa parte dos experimentos em animais não visa a cura de doenças, né? Visa testar produtos de limpeza, ou às vezes reproduzir certos procedimentos didáticos, né, dos quais já se sabe o resultado, etc. Então, para todos esses procedimentos, não tem como dar aquele argumento de que está se usando animais para um fim importante como salvar vidas, por exemplo, né? Mas mesmo para aquela parte da pesquisa que visa salvar vidas, né, para muitos desses procedimentos já existem métodos alternativos que não usam animais, né? Bom, o que os defensores da experimentação animal dizem, né? Que em muitos casos é necessário usar animais, né? Mas, bom, para se saber se um método é realmente necessário para alcançar determinado fim, teria que ter investido recursos iguais, tanto nos métodos que usam animais, quanto nos métodos que não usam, porque só assim saberíamos se isso é realmente necessário. Mas o que acontece é que os recursos usados em métodos que não usam animais, eles é uma quantidade muitíssimo menor. Então não dá de dizer, por exemplo, que talvez resultados muito melhores tivessem sido produzidos em termos de conseguir cura de doenças, etc., se isso tudo tivesse sido investido em métodos que não usam animais, né? Então, tem aí o argumento da necessidade, parece que ele não funciona porque não se sabe se isso é realmente necessário. Mas, bom, o que os defensores da experimentação animal costumam argumentar é que para alguns métodos, mesmo algumas situações onde tem métodos substitutivos que não usam animais, o método que usa animais ele é mais eficiente. Tá? Mas, novamente, né, parece que em outros contextos a gente não acredita que o fato de algo ser mais eficiente para alcançar uma meta automaticamente justifica esse procedimento. Por exemplo, né, a gente sabe que tem um problema de extrapolação de dados de uma espécie para outra. Você faz um teste com animais não humanos e às vezes a reação, por conta da diferença de metabolismo, nos humanos é completamente diferente. Então, parece que seria mais eficiente usar humanos, se esse é o argumento da eficiência. Mas parece que isso não torna automaticamente justo fazer isso, só porque é mais eficiente. Então parece que o argumento da eficiência também não funciona, né? Além do fato de que, em termos de vidas salvas e vidas perdidas, né, a quantidade de animais usados nos experimentos ela é muito maior do que a quantidade de vidas humanas salvas, né? Então parece que a gente tem graves problemas com a experimentação animal, né? Parece que ela só é defendida porque existe especismo no mundo. Acho que no mundo não especista, né, os cientistas, o conhecimento ele não seria perdido, obviamente, mas os cientistas tentariam buscar esse conhecimento de formas que não prejudicassem os animais, né, de outras maneiras. Muito show, professor. Obrigado mais uma vez por suas respostas. Eu queria agora falar sobre o mundo pet, o mercado pet. Essa é uma questão que me deixa pé da vida e me traz algumas dúvidas, professor. Né? Eu peguei alguns dados aqui, né? Até setembro de 2023, o setor pet brasileiro faturou algo em torno de 68,9 bilhões de reais. Os dados são do Instituto Pet Brasil, o IPB. Em 2022, o rendimento da área foi de 60,2 bilhões, com alta de 16,4% sobre 2021, que registrou uma arrecadação de 51,7 bilhões, segundo o IPB, o Instituto Pet Brasil. Nessa brincadeirinha aí, professor, tutores de cães e gatos, principalmente, compram roupinhas, né, e adereços, pets têm plano de saúde, andam em carrinhos de bebê e dormem em berços, comem das melhores e das mais caras rações. Existem cachorros e gatos que valem fortunas e que são comercializados como mercadorias. As minhas perguntas seguem, tá? Por que os humanos estão antropomorfizando cães e gatos? Do ponto de vista ético e sanitário, qual é o impacto disso na vida dos animais não humanos? Quais são os questionamentos éticos sobre o mercado pet? E nesse processo de domesticação, a gente, né, nós humanos,
A gente não exagerou na forma de amar, não, professor. A gente não está muito carente, não, professor. Boas perguntas, Saulo. Bom, a questão do mercado pet, né, ele é um caso específico de um cenário mais geral, que é o status dos animais enquanto mercadorias. Né? Pouca gente sabe, mas assim, pelos sistemas jurídicos ao redor do mundo, não sei se tem alguma exceção a isso, mas acredito que não, né? Os animais, perante a lei, eles são itens de propriedade, né? Eles são coisas, né? Na lei, infelizmente, assim, você só tem dois tipos de categoria. Você tem as pessoas, né, que podem ser pessoas físicas, como eu e você, por exemplo, e quem está ouvindo a gente, ou pessoas jurídicas, como empresas, por exemplo. Tá? São só as pessoas, pela lei, que podem ter direitos, né, ou seja, que podem ter a sua integridade física protegida, ou a sua vida, etc. Bom, pela lei, as pessoas têm o direito de explorarem a sua propriedade como bem entenderem. Então, por exemplo, eu tenho um sapato, se eu quiser vender o meu sapato, ok, eu posso fazer isso, a lei me permite. Se eu quiser destruir o meu sapato também. Então, os animais, perante a lei, eles são colocados na categoria de item de propriedade. Na maioria dos sistemas jurídicos, talvez em todos. Tá? Então, isso significa que, pela lei, o animal ele não é talvez nada diferente de um sapato, de um carro ou de qualquer outro item de propriedade. Né? É claro, existem leis, né, que visam, né, que dizem, pelo menos, visar garantir o bem-estar animal, né, durante a exploração e etc. Bom, mas a gente sabe que se o status jurídico do animal é de mercadoria, é de objeto de propriedade, e que o detentor dessa propriedade ele tem o direito de explorar a sua propriedade, então vai ser muito, muito difícil nesse sistema garantir alguma proteção ao bem-estar do animal, porque o detentor de direitos sempre vai ganhar da propriedade dele. É por isso que, por exemplo, né, no caso da exploração para pets, mas também na exploração para consumo, para experimentos, para vestimenta, para entretenimento, etc., os animais sofrem vidas, né, terríveis. Né? Por exemplo, para cada animalzinho que às vezes as pessoas compram e dão uma vida boa para esse animal, você tem lá uma mãe, né, uma mãe cachorra, por exemplo, que foi sendo forçada a engravidar e produzir muitos filhotes, etc., né? E na exploração de animais para consumo também, né? Então, pro tanto de que as pessoas consomem animais, esses animais, né, são produzidos em massa, a vasta maioria deles em espaços minúsculos, quase não tem nem espaço para se virar, sofrem todo tipo de morte violenta e depois de uma vida toda de sofrimento. E esse status dos animais na lei, enquanto itens de propriedade, ele é reflexo do especismo, né? Da mentalidade que as pessoas têm de ver o animal quase como uma coisa. Né? Então veja que nesse caso dos pets, por exemplo, pode ser que em um ou outro caso, as pessoas que compram um animal, por exemplo, pode ser que eles dêem uma vida para esse animal que foi benéfica para esse animal, mas todo esse sistema ele tem um saldo muito mais negativo, né, por conta de tudo, de incentivar ver os animais como mercadorias, de todo, para cada animal que talvez tenha a sorte de ter uma vida boa, você tem centenas, milhares de que tiveram vidas repletas de sofrimento, morreram antes, etc. Né? Então, por exemplo, uma maneira de combater isso, além de denunciar tudo isso que a gente está falando, né? Por exemplo, a pessoa que tem condições de ter um animal na sua casa e cuidar desse animal, bom, que ela adote em vez de comprar, né? Porque para cada animal que é comprado tem centenas aí precisando de adoção, né? Então, e sobre a questão que você tinha perguntado sobre a questão da antropomorfização, né? Sim, que isso acontece em vários contextos, né? Não digo que em todas as situações isso necessariamente prejudica os animais, porque pode ser que tenham interesses que são de humanos, mas que os animais compartilham também. Então, por exemplo, pode ser que numa situação onde é muito frio e o pelo do animal não dê conta de proteger ele, pode ser que sim, que seja benéfico para ele usar uma roupa, por exemplo. Né? Mas tem outras situações onde a antropomorfização prejudica muito os animais. Né? Então, por exemplo, na questão dos animais selvagens, né? Como eu falei antes, a maioria das pessoas não sabe, mas eles estão muito sujeitos a doenças, né? Não tem nenhuma... se um animal fica doente no meio selvagem, normalmente ele sofre até morrer, porque não tem nenhuma assistência e coisas assim, né? Bom, muitas pessoas falam o seguinte, o melhor para o animal é a gente não ajudar e deixar a natureza seguir o seu curso, porque é isso que o animal quer. Acho que isso é um caso de antropomorfização, porque assim, o animal como um ser senciente, ele é capaz de sofrer e desfrutar,
certamente que o que ele gostaria, se ele tiver, por exemplo, com uma doença, ou se ele sofreu um acidente, é que ele fosse ajudado, né? Então, essa ideia de que os animais, né, não querem ser ajudados, que é melhor a gente nunca interagir com eles, ao meu ver, é um resultado da antropomorfização, que vem também desse distanciamento que a gente tem do contato com o animal, e criou-se essa ilusão de que a vida na natureza é maravilhosa para os animais e etc. Né? Então tem muitas questões assim envolvendo isso tudo, né? Então, mas acho que sim, certamente dá para a gente dizer que essa visão de que os animais, pela lei, são mercadorias, ela é um resultado jurídico do especismo, da mentalidade específica. Bacana, bacana. Como é bom conversar com gente que entende do assunto, né? Isso é bacana. Professor, veja, eu gostaria que o senhor falasse também aqui pra gente sobre o conceito de veganismo e a sua relação com a ética. Eu vejo que o senhor tem alguns vídeos falando sobre veganismo e o impacto disso para o mercado, né? Como é que a crescente popularidade do veganismo, por exemplo, desafia as normas estabelecidas aí pelo Deus mercado de produtos de origem animal, e como o movimento vegano propõe alternativas sustentáveis e éticas para substituir a exploração animal? Obrigado pela questão, Saulo. Sim, o veganismo, né, ele é um conceito que por vezes ele é entendido de maneira equivocada, né? Então, o veganismo ele é diferente do vegetarianismo, né? Do vegetarianismo estrito, né? Que o vegetarianismo é o ato de você se alimentar, né, de vegetais, né? A pessoa que é vegana também se alimenta de vegetais, mas o veganismo ele tem uma causa de justiça, uma causa política por trás, né? Ou seja, é uma maneira de você se pronunciar contra a exploração animal e dizer, olha, eu vou tentar evitar de prejudicar os animais, né? Tentando consumir, né, produtos que não venham da exploração animal. Até, assim, é claro que todo produto, né, lá no final das contas, em algum grau, acabou prejudicando os animais, mas a ideia é prejudicar o menos possível. Esse é o fundamento, né, do veganismo. Então, é uma maneira, né, tanto de a gente tentar evitar de prejudicar os animais com as nossas escolhas no dia a dia, mas também, acima de tudo, é uma maneira da gente dizer para a sociedade, olha, a gente acha que a exploração animal é injusta, né, que isso tudo deveria mudar. Então, ao meu ver, né, acho que o impacto maior do veganismo não é nem diretamente pelas escolhas de consumo, que também já tem um impacto, mas é muito mais de trazer esse debate para a sociedade sobre o especismo, né? Então, em termos de alternativas, né, assim, o veganismo, por exemplo, na questão da alimentação, né, o fato de você se alimentar com comida de origem vegetal, por exemplo, né, ela supre as necessidades nutricionais dos humanos, né? Isso é uma coisa que é atestada por várias sociedades, né, mundiais aí de nutricionistas, e essas sociedades atestam isso não porque são sociedades veganas ou algo do tipo, na verdade não são, né? São sociedades que publicam estudos sobre nutrição e elas publicam sobre estudos de produtos de origem animal também, mas elas declaram, né, que uma alimentação vegana supre as necessidades humanas, né, de tudo que é nutriente, né, proteína, ferro, zinco, cálcio, etc. E tem uma vantagem que normalmente você, exceto em alguns casos muito específicos, você se alimentar de frutas, verduras, grãos, etc., legumes, é geralmente mais barato, né, do que se alimentar, além disso, com produtos de origem animal. Então, às vezes as pessoas criam uma ideia equivocada de que o veganismo é caro, o veganismo é coisa para ricos, mas a ideia não é essa, muito pelo contrário, né, é que é mais acessível para a população em geral, se alimentar é possível se alimentar de uma maneira que ela é mais barata, mas acima de tudo, né, que ela causa muito menos sofrimento para o mundo, porque não envolve todo aquele sofrimento e morte para os animais, né? É claro, no futuro pode ser que existam outras coisas que vão contribuir para diminuir o sofrimento e as mortes dos animais, né, diferente das que a gente tem hoje. Por exemplo, existem pesquisas sobre carne celular, né, que é a maneira de você cultivar com células, né, fazer algo equivalente à carne, que tem o mesmo sabor e tal, tem pesquisas, né, até no Brasil sobre isso, mas que não vão envolver a morte e o sofrimento dos animais, né? Então, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada sobre que o veganismo é uma questão de pureza pessoal, da pessoa não participar. Não, a ideia é simplesmente tentar diminuir o sofrimento no mundo, né? Então, e é uma coisa que, assim, algumas pessoas, quando ouvem falar de veganismo, a princípio podem
achar uma coisa, mas será que eu acho que talvez é um padrão assim que eu não vou conseguir fazer na minha vida pessoal. Bom, acho que com um pouco de força de vontade, de prática, acho que qualquer pessoa conseguiria, mas mesmo aquela pessoa que no princípio pode estar incerta pode experimentar um dia por semana e depois ir aumentando, 2 dias já é uma maneira de aos pouquinhos contribuir para diminuir o sofrimento animal. Vamos diminuir o sofrimento no mundo, bacana isso. O senhor é vegano, é, professor? Sim, acho que já 18 ou 19 anos. Já há bastante tempo, já há bastante tempo. Eu vou voltar, professor, à questão do especismo e pegando o gancho aí da tragédia pela qual a gente está passando no Rio Grande do Sul, tá? Se toda a vida animal importa, por exemplo, por que a gente não salva sapo, rato, cobra, né? A compaixão pelos animais, ela é estética, é, professor? Ótima pergunta, Saulo. Sim, acho que você pode ter várias razões, né, no caso de evitar salvar certos animais ou salvar outros, que elas podem ser razões não especistas ou razões especistas. Então, por exemplo, pode acontecer de alguém dizer assim, olha, eu não salvei cobras porque eu tenho medo de ser picado, eu tenho medo do que pode acontecer. Isso é uma posição que acho que pode ser justificável. Mas, assim, poderia ser planejado também salvar animais que até são perigosos, etc., se fosse algo bem planejado. Né? Mas tem algumas outras razões que, como você comentou, que elas são de cunho mais estético. Né? Isso é uma coisa interessante, porque às vezes, quando se fala em ética, algumas pessoas falam assim, a ética é compaixão, né? Bom, não necessariamente, né? Um problema com fundar... É claro que a compaixão muitas vezes ajuda, né? A gente, ao meu ver, o sentido da ética é tentar evitar prejudicar, né? E buscar beneficiar todos aqueles que vão ser afetados, né? Por nossa decisão, o máximo que a gente conseguir. Bom, normalmente a compaixão ajuda a você se colocar no lugar do outro, você imaginar como que o outro está sofrendo e com isso você se sentir motivado a ajudar. Mas um problema com a compaixão é que ela é normalmente seletiva, né? Porque ela depende, todo o nosso cérebro ele é meio que moldado a se importar mais com umas coisas, menos com outras, dar uma maior consideração àqueles tipos de seres que são mais parecidos conosco e aqueles que são mais diferentes, apesar de a gente saber que eles sofrem, a gente dá menos peso ao sofrimento deles, né? Então, por exemplo, tem estudos que mostram que só pelo fato do animal ter em vez de ter os olhos na frente, ele ter os olhos no lado, ele acaba gerando menos compaixão nos humanos, né? E os animais que são muito, muito diferentes, né, menos ainda. Então, por exemplo, se você pegar camarões, lagostas, né, esses animais, eles, na ciência prova que eles são capazes de sofrer também, porque eles têm um cérebro, têm um sistema nervoso, etc. Mas, né, por exemplo, as lagostas normalmente são fervidas vivas, né? Coisa que, se as pessoas fizessem isso com, não sei, com um cachorro, por exemplo, todo mundo ia achar uma atrocidade, né? Mas, assim, as pessoas sabem que a lagosta também sente dor e sente de uma maneira muito aguçada, mas como é um animal muito diferente, a gente olhando assim parece até um alienígena, uma coisa assim, né? Não desperta tanta compaixão, né? Então, é por essa razão que a maioria dos autores da ética funda a ética não na compaixão, mas no princípio da igual consideração, né? Que diz o seguinte, que níveis de prejuízo e de benefícios de intensidade similar têm que receber o mesmo grau de importância, independentemente do que a gente sente por aqueles que vão ser afetados, né? Acho que é uma maneira de a nossa capacidade racional compensar a falta de compaixão que a gente tem em certos casos, né? E no caso do socorro a animais, assim, em desastres, por exemplo, tem outros fatores que eles também são enviesados e eles não necessariamente é uma preferência estética, mas é igualmente arbitrária. Então, por exemplo, animais que são de espécies mais raras normalmente são salvos. Aqueles que têm são de uma espécie abundante, o pessoal não vê problema nenhum em matar desde que não extinga a espécie, né? Então, essa ideia de que o que importa é a espécie, né, e não os indivíduos que são os membros da espécie, que são capazes de sofrer, que seriam prejudicados com a morte, também é uma consequência do especismo, né? Como se as pessoas dividissem um apartheid, onde tem o mundo dos humanos, onde o que importa é o sofrimento de cada indivíduo, e o mundo lá dos animais selvagens, por exemplo, onde o que importa são as espécies, né? Então, é outra maneira de mostrar que as pessoas têm padrões duplos, né? E acho que isso tudo, né, se você quiser, um outro dia a gente pode marcar um outro programa para discutir isso tudo aí, que tem muitas questões. Dá muito pano pra manga. Como é o nome desse cachorrinho que passou aí atrás do senhor aí? Esse aqui é o Bilbo.
Bilbo, olha aí, maravilha. Vai fazer 15 anos mês que vem. Ah, que legal. Professor, veja, vamos agora, como última pergunta desse grande bate-papo aqui, vamos brincar de fantasiar coisas, né? Eu venho da literatura e tal, né? Das letras, e gosto dessa brincadeirinha de fantasiar coisas e pego a referência aqui da Revolução dos Bichos, tá? E a minha pergunta é, no mundo fantástico, em que os porcos e outros animais, né, fossem conscientes de seus direitos e, portanto, empoderados, eles andariam sobre duas patas, professor? Se juntariam aos humanos no massacre cotidiano? Boa questão, Saulo. E esse é né, você mencionou um livro excelente, né, o George Orwell. Então, não sei o que aconteceria de fato, né? Eu acho que a gente pode só dar alguns palpites, né? Por exemplo, se os animais no futuro viessem a ter, por alguma mutação, não sei, qualquer capacidades cognitivas semelhantes às dos humanos, né? Então a grande questão que você coloca é: será que o grau de capacidades cognitivas aumenta também a chance de se defender, mas também aumenta a probabilidade de causar mal ao outro, usar o outro como um recurso, né? Explorar, etc. Bom, não sei, isso para mim é bastante incerto, assim, não sei que palpite eu daria. Mas acho que a gente pode tirar um exemplo de como que é o mundo real com nós humanos, né? Bom, acho que nós humanos temos uma tendência, né, a atitudes egoístas, né? Mas, felizmente, isso também não determina o que a gente necessariamente vai fazer, porque a gente pode perceber isso tudo e simplesmente escolher, olha, eu não quero ser assim, eu vou agir contra essas tendências, né? E eu vou tentar, por exemplo, ter o melhor impacto no mundo, diminuir o sofrimento no mundo, diminuir a quantidade de mortes e ajudar da melhor maneira possível, né? Então, acho que assim, no mundo fictício, onde os animais talvez tivessem essas capacidades, pode ser que vários deles também decidissem explorar os outros, mas acho que também, por conta de decisão própria, assim como a gente, né, pode ser que vários escolheriam não participar disso e lutar contra isso, né? Então, acho que assim, claro que esse é um cenário fictício interessante, mas acho que a gente pode tirar conclusões para a nossa realidade, né? Porque eu sempre falo assim que esses experimentos de pensamento, eles ajudam muito a gente refletir sobre várias questões em ética, né? Mas que a gente tem que sempre lembrar que as nossas obrigações derivam do mundo como ele é, né? E não de como ele poderia ter sido. Mas que esse experimento de pensamento, acho que ele pode dar uma reflexão importante para pensar o seguinte: estamos nós nessa posição agora de escolher ou com nossas ações fazer com que o mundo daqui para frente tenha mais sofrimento ou tenha menos sofrimento. Depende do que cada um de nós escolher. Espero, né, fortemente que as pessoas em geral escolham, né, tentar ter o melhor impacto daqui para frente, né, com o que fazer na vida. Palavras alvissareiras, e com elas, professor, a gente chega ao final, né, desse imenso Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor Luciano Cunha, da ONG Ética Animal, doutor em filosofia pela nobre Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Luciano, muito prazer em lhe conhecer, professor. Gratidão por estar aqui no nosso podcast falando sobre um assunto tão importante, ética animal, né? Quem quiser lhe encontrar, conhecer o seu trabalho, eu sei que o senhor tem um podcast, né? Quem quiser trocar ideias com você, conhecer a ONG Animal, a ONG Ética Animal, onde lhe encontrar, professor? Onde encontrar vocês, na verdade? Obrigado, Saulo. O prazer foi meu de conversar com você. Foi muito prazeroso ter essa conversa. E, bom, a ONG Ética Animal tem um site, né, como é uma ONG internacional, né, o site é www.animal-ethics.org e tem vários idiomas. Em português é /pt, né, e tem em espanhol /es, né, e temos o nosso canal no YouTube, que é Ética Animal Português, né, que aí temos o podcast, que é o Eticast, que tem toda sexta-feira às 10 da manhã, né? Temos vários cursos lá sobre vários tópicos de ética animal. E, além disso, eu também mantenho um site que chama semciência.org. E ali tem vários textos curtos e didáticos, né, sobre várias questões éticas que afetam os seres sencientes, né, que são seres capazes de sofrer e tal. www.semciência.org. E se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo, eu vou deixar o meu e-mail, né, que é luciano.cunha@animal-ethics.org. Muito obrigado, Saulo. Foi um prazer conversar com você.
O prazer é todo nosso, professor. Que bacana que o mundo tem pessoas como o senhor que estão aí defendendo também a causa animal, os sencientes. Brigadão de verdade. E assim, só tenho a agradecer por esse baita episódio. Valeu de verdade, tá? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.